E disse ao homem: por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que eu o proibi de comer, não coma dessa árvore. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde, até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto incrivelmente curto, mas com um eco gigantesco na nossa cultura. Mesmo. Estamos a falar de Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. É aquela passagem que, para muitos, explica uma sensação universal. Porque é que o trabalho custa tanto? Exatamente. Porque é que tantas vezes parece uma luta. É uma questão que nos assombra a todos, não é? Aquele sentimento de segunda-feira de manhã, a frustração de um projeto que não avança. Pois é. E este texto antigo tenta, dar uma explicação para a origem dessa tensão, desse peso. E para o analisar temos as nossas fontes, o próprio texto bíblico, claro, e depois fomos ver os comentários de teólogos como Klaus Westermann e Gerhard von Rad, e também de Ellen G. White. Fontes muito ricas. Sim, a nossa missão aqui é simples: desempacotar a explicação que estes textos dão para esta luta que é o nosso trabalho. Para começar, se calhar vamos ler a passagem central. Acho bem. E disse ao homem: por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore de que o proibi de comer, a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será sofrido, sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. E continua com imagens muito fortes. Sim. A terra produzirá espinhos e mato, vai soar na lavoura, até que você volte para a terra. Você começou como pó e como pó também acabará. É uma passagem densa, cheia de peso. Sem dúvida. E a primeira coisa que me salta à vista, e que, confesso, me baralhou na primeira leitura, é que a maldição não é sobre o homem. Não, não é. Diz que a terra será amaldiçoada por sua causa. E eu não percebi logo a implicação. Parece quase uma forma de passar a culpa para o ambiente, não? O que é que as fontes dizem sobre isto? Olha, essa é uma observação crucial. E está longe de ser um mero detalhe. É a chave de tudo. Ah, sim. Sim, porque o que está por trás disto é uma ideia teológica muito forte. A ideia de que a criação foi feita para estar do nosso lado, para trabalhar connosco. Para cooperar. Isso. Antes deste momento, no capítulo anterior, a relação do ser humano com a terra é de pura cooperação. A tarefa era cultivar e guardar o jardim. Uma vocação harmoniosa. Uma parceria, então. Precisamente. Havia uma sinergia. A terra respondia de forma generosa ao esforço humano. Ok. O que esta passagem descreve é o colapso dessa parceria. A maldição não recai sobre a pessoa, mas sobre a relação entre a pessoa e o seu ambiente. Ah, faz sentido. A terra, como símbolo de toda a criação, deixa de ser uma parceira e passa a oferecer resistência. É por isso que diz, por sua causa. A fonte do problema está na decisão humana, mas a consequência manifesta-se no mundo à nossa volta. Isso muda tudo. Quer dizer, então, o problema não é o ato de trabalhar. O trabalho em si não é um castigo. Exatamente. O trabalho não é a maldição. Aliás, já existia antes. Lá está. A maldição afeta o contexto em que o trabalho acontece. Uma das fontes, o livro Patriarcas e Profetas, resume isto de forma muito clara. E o que é que diz? A maldição recaiu sobre a terra e o trabalho tornou-se penoso. Repare na palavra, penoso. Penoso. Não se tornou mau ou indigno. Tornou-se penoso. Passa a envolver fadiga, esforço prolongado, frustração. É como se a confiança fosse o lubrificante que fazia as engrenagens do mundo funcionar suavemente. Boa analogia. E quando essa confiança se quebra, tudo começa a ranger. E o trabalho que antes era fluido, agora é feito com fricção. Essa analogia é perfeita. A cooperação natural é substituída pela fricção. É a diferença entre velejar com o vento a favor e ter de remar contra a maré e contra o vento. Claro.
A atividade é a mesma, levar o barco para a frente, mas a experiência é radicalmente diferente. Num cenário há alegria e progresso fácil, no outro há suor, cansaço e a sensação constante de que estamos a lutar contra os elementos. Percebido. Portanto, o trabalho não é o problema, mas o terreno ficou mais difícil. E o texto dá uma imagem muito visual para essa dificuldade, para essa fricção. Espinhos e mato. Exatamente. A primeira imagem é, claro, a de um agricultor a lutar contra ervas daninhas. Mas as fontes sugerem que isto vai muito para além da agricultura, não é? Completamente. Quase como se estivessem a descrever o meu dia de trabalho na segunda-feira, quando passo horas a responder a e-mails que parecem não levar a lado nenhum. É exatamente essa a ideia. Os espinhos e matos são a metáfora perfeita para o esforço improdutivo. É toda a energia que investimos e que não gera o resultado esperado. É o relatório em que trabalhamos semanas e que, pronto, ninguém lê. Certo. É o código que demora horas a depurar por causa de um ponto e vírgula no sítio errado. É a reunião que podia ter sido um e-mail. E que acaba por gerar mais 3 reuniões. Lá está. É a entropia, a fricção, a resistência que encontramos no caminho para realizar qualquer coisa. É uma imagem muito forte. É como passar uma tarde inteira a tentar montar um móvel do IKEA e descobrir na última página do manual que uma peça essencial veio ao contrário. Nem me fales nisso, a frustração. Essa frustração pura. A energia foi gasta, o suor existiu, mas o resultado é nulo ou negativo. E são os espinhos e mato num apartamento moderno. Essa imagem é dolorosamente familiar. E é interessante porque o teólogo Klaus Westermann, num dos seus comentários, diz que esta passagem descreve uma experiência humana universal. Sim, ele sublinha isso. Que este combate contra a resistência tornou-se uma marca da nossa condição. O trabalho deixa de ser apenas uma tarefa criativa para se tornar também uma luta. Uma luta pela sobrevivência, uma luta para impor ordem num caos que parece brotar espontaneamente à nossa volta, e a fonte Educação liga isto diretamente à causa. À desobediência? Sim, diz que a desobediência trouxe fadiga e sofrimento ao trabalho humano. A quebra de confiança num plano superior, na ordem original das coisas, resulta numa experiência de maior esforço e menor recompensa no plano terreno. Nessa ideia de menor recompensa e de um esforço que, no fundo, parece não nos levar a lado nenhum. Parece ligar-se diretamente àquela frase final da passagem que é tão dura. Até que você volte para a terra. É muito dura. Parece que o texto está a dizer que toda esta luta, todos estes espinhos e todo este suor, no fim, acabam em pó. É uma visão incrivelmente pessimista, não acha? À primeira vista, sim, parece. Soa quase cruel. Depois de uma vida inteira a lutar contra a terra, a recompensa é ser engolido por ela. Exato. Mas se olharmos para o que comentadores como Gerhard von Rad dizem, há uma outra camada de significado aqui. Ele argumenta que isto não é um ato de crueldade. Não. Não, é entre um limite pedagógico. Pedagógico? Desculpe, mas como é que lembrar alguém que vai morrer e virar pó é uma lição? Que tipo de pedagogia é essa? Parece mais uma ameaça. A pergunta é ótima. A lição, segundo von Rad, é sobre a nossa finitude. A nossa finitude. Sim. O texto lembra a origem humilde do pó para conter aquilo que se poderia chamar de ilusão de autonomia absoluta. Lembre-se do contexto. A tentativa de ser como Deus, exatamente. A decisão que levou a tudo isto foi essa. Este final é um lembrete direto e sóbrio. Vocês não são Deus. A vossa vida é preciosa, mas é finita. Vocês são criaturas, não o Criador. Portanto, não é tanto uma punição no sentido de agora vão sofrer e morrer, mas mais uma correção de rumo, um mecanismo de segurança para evitar que a arrogância humana se torne completamente destrutiva. Precisamente. Von Rad destaca que a referência ao pó estabelece a finitude humana como parte do juízo, mas um juízo que, paradoxalmente, contém em si uma certa misericórdia. Misericórdia. Como impede a humanidade de se perder numa fantasia de poder ilimitado, que seria, em última análise, muito mais autodestrutiva. É um regresso forçado à realidade. É uma forma de dizer, aceitem os vossos limites, porque é dentro desses limites que a vossa vida tem significado. Isso faz sentido, porque uma vida sem limites, uma busca incessante por mais poder, mais controle, mais tudo, também soa a uma forma de inferno. Sem dúvida. Então, o que é que isto tudo significa quando juntamos as peças? Temos a terra que resiste, os espinhos do esforço frustrado e este lembrete constante da nossa finitude. Que retrato é que emerge da experiência humana do trabalho?
Emerge um retrato de equilíbrio tenso. Por um lado, o trabalho não perde a sua dignidade original, continua a ser uma vocação, uma parte essencial do que significa ser humano. De criar, de construir? De ordenar o mundo. Por outro lado, a ingenuidade do jardim foi-se. É substituída pela sabedoria do campo. Uma sabedoria que sabe que nem toda a semente vinga, que há pragas, que há secas, exige um novo discernimento. E é nesse novo contexto que as fontes concluem algo que me pareceu muito profundo. Persistir tornou-se necessário e descansar vital. Isso. Estas duas coisas, persistência e descanso, parecem os dois pilares para navegar esta nova realidade. São os dois polos que equilibram este novo mundo. A persistência é a resposta aos espinhos e mato. É preciso lutar, é preciso esforço, é preciso não desistir perante a resistência do mundo. É o suor do rosto. Certo. Mas precisamente porque essa luta é desgastante e porque somos finitos, somos pó, o descanso torna-se igualmente vital. Não é um luxo. De todo. O descanso não é um luxo, não é preguiça. É uma necessidade estratégica para sustentar a persistência a longo prazo. Isso é interessante, porque a nossa cultura moderna tende a glorificar um desses polos em detrimento do outro. Oh, sim. Glorificamos o hustle, a persistência, o trabalho árduo, como se o próprio sofrimento fosse uma virtude. Mas aqui o texto parece dizer que esse sofrimento é um sintoma de que algo está desalinhado. Exatamente. E que o descanso é tão importante como o esforço. Sim. O descanso, nesta perspectiva, é o reconhecimento sóbrio dos nossos limites. É um momento em que paramos de lutar contra a terra e simplesmente somos. É um ato de humildade, de aceitação da nossa condição. E não descansar seria o quê? Tentar trabalhar sem parar, ignorando a fadiga, seria repetir o erro original, agir como se não fôssemos pó, como se fôssemos ilimitados. Portanto, o equilíbrio entre o suor e o sábado, entre o trabalho e o repouso, torna-se a chave para uma vida digna nesta nova realidade. Então, em resumo, o que estas fontes nos mostram é que a dureza do trabalho não é vista como um castigo sobre a atividade em si. Não. É antes um sintoma, um reflexo de uma relação fundamental que se partiu. A criação, que antes cooperava, agora resiste. E essa resistência manifesta-se nos espinhos, no suor, na frustração do dia-a-dia. E a conclusão existencial não é a de desespero, mas de um realismo sóbrio. A vida não é anulada, mas é limitada. O trabalho continua a ser uma vocação central, mas agora é vivido com consciência dessa limitação. Exige humildade. Exige humildade perante a resistência que encontramos e uma necessidade vital de descanso para contrabalançar o esforço. Deixa de ser um passeio no jardim e passa a ser uma jornada, com subidas íngremes e vales onde se pode descansar. Isso deixa-nos com um pensamento final para reflexão. Uma frase das nossas fontes que resume tudo isto de forma brilhante. Qual delas? O trabalho não perdeu o valor, mas ganhou peso. Acho esta frase muito poderosa. Não se trata de abandonar o trabalho ou de o ver como algo mau, Não de todo. mas de o recontextualizar, de reconhecer o seu novo peso e de aprender a carregá-lo com sabedoria. E essa sabedoria, essa forma de carregar o peso, talvez nos deixe com uma pergunta para continuar a pensar. Uma pergunta que cada um de nós pode levar para a sua vida. Que é? Onde é que, no nosso próprio trabalho, no nosso escritório, na nossa casa, na nossa arte, temos sentido os espinhos? Onde sentimos essa resistência, essa frustração do esforço que parece em vão? E perante isso, E perante isso, como é que é possível continuar a trabalhar, a persistir, sem perder o coração?